O cara abriu o guardanapo na miúda, tirou uma barata de dentro e mandou direto pra tigela do restaurante. Em seguida, fez um sinal pra esposa soltar o grito mais alto que conseguisse. Quando o dono apareceu, o sujeito empurrou a tigela na direção dele com os rachis e ainda o jogou com tudo, exigindo $10.000 de indenização. O dono, meio sem saber o que fazer, tentou se explicar e até ofereceu comida de graça pra tentar resolver na paz. Só que o malandro se aproveitou da situação e, do nada, agarrou o pescoço do dono, fazendo ameaça. A mãe do dono se meteu logo, com medo de que o filho tivesse uma crise por causa da doença dele. Sem opção, ela topou pagar só pra evitar dor de cabeça. Só que eles nem imaginavam que, ao ceder, estavam virando as próximas vítimas do golpista. E, como era de se esperar, no dia seguinte, lá estava o cara de novo no restaurante. Mas dessa vez, o dono já tinha se armado. Botou uma câmera num cantinho da parede. Do outro lado da lente, ele, que lida com transtorno bipolar, vigiava cada movimento do sujeito e não deu outra. O cara tentou repetir o truque da barata, só que o dono foi rápido. Correu e agarrou firme a mão dele. Com tudo gravado, o pilantra nem se abalou. Zero arrependimento. O dono, vendo aquela cara de pau, quis chamar a polícia, mas os clientes ao redor não deixaram, pedindo pra ele não fazer barraco. Ele ficou sem entender o porquê, até que a expressão dele mudou na hora. É que o cara carrega umas cicatrizes pesadas da guerra. Serviu como soldado em Nova York e depois de voltar ferido, ficou com o psicológico detonado. Os médicos disseram que ele tem um tipo raro de estresse pós-traumático. Quando perde o controle, entra numa fúria sinistra. O pior, se ele vê sangue, perde totalmente a noção. E foi nesse clima tenso que ele acordou e deu de cara com uma bolsa de sangue. E aí, já era. Surto na seta. A enfermeira ficou em pânico e deixou a bolsa cair. Nem o médico, nem os seguranças tiveram coragem de chegar perto. Só quando os pais apareceram é que conseguiram acalmar ele aos poucos. Mas agora, com o sujeito provocando de novo, o dono tava por um fio. A mãe dele tentou segurar o tranco, pegou pelos ombros e conseguiu dar uma acalmada temporária. Já o pai, querendo proteger o restaurante, engoliu o orgulho e aceitou as condições do golpista. A partir dali, toda vez que o sujeito aparecia pra comer, não pagava nem um centavo. Mas claro que o cara não ia parar por aí. Num belo dia, voltou a aprontar. Mal botaram o prato na mesa, a esposa dele já começou a esculachar o dono, dizendo que a comida era cara e mal servida. Sem nem dar tempo de resposta, meteu que o problema era a péssima gestão do lugar. A galera do restaurante começou a tomar o lado dela. O caos tomou conta e a mãe do dono viu que ele estava prestes a explodir de novo. Só que dessa vez, ela não tentou impedir. Só deu um recado tranquilo pro sujeito. Não provoca ele não. Mas o cara não quis saber e deu logo um tapa na cara dela. Aí, o dono perdeu a linha de vez e partiu pra cima. No meio da confusão, a mãe dele teve uma crise de asma. O dono correu pra pegar o inalador, mas o sujeito arrancou o aparelho da mão dele na maior cara de pau.